Existem segredos que carregamos por tanto tempo, que começam a parecer parte de quem somos. Segredos tão profundos, tão fundamentais, que revelá-los significaria destruir completamente a vida que construímos. Esta é a história de um desses segredos. A história de um padre que por mais de 15 anos, viveu com 3 crianças sob o mesmo teto. Cuidou delas, alimentou-as, educou-as, olhou nos olhos delas todos os dias, e nunca uma única vez revelou a verdade mais importante sobre elas, que eram seus filhos, seus próprios filhos, frutos de relacionamentos que violavam todos os votos que havia feito, todas as promessas que representava. 3 crianças crescendo num orfanato anexo à igreja, chamando-o de padre, quando deveriam estar chamando-o de pai. Esta é a história de Padre Augusto Mendes, de Laura Costa Silva, de 3 crianças inocentes presas numa teia de mentiras, e de como um simples teste de DNA finalmente revelou uma verdade, que alguns desejavam desesperadamente, e outros temiam mais do que a morte. É a história sobre identidade, sobre o que significa ser pai, versus apenas ser genitor, sobre escolhas impossíveis, que definam vidas inteiras, sobre o preço que pagamos quando construímos nossas existências, sobre fundações de mentira, e sobre como, no final, a verdade sempre encontra seu caminho para a luz. Não importa quantas camadas de segredo tentamos empilhar sobre ela. Não importa quão cuidadosamente construímos nossas fachadas. Nossa história começa em 1991, na mesma pequena cidade de Santa Cruz das Palmeiras, onde Padre Augusto já operava há 6 anos. Neste ponto de sua vida, ele já havia estabelecido perfeitamente seu sistema de desvio de dinheiro. Já estava acumulando riqueza secreta em contas bancárias que ninguém conhecia. Já vivia sua elaborada dupla vida com considerável sucesso e 0 remorso. Mas havia outro aspecto de sua existência, que ele mantinha ainda mais secreto que suas contas bancárias, ainda mais escondido que suas propriedades em São Paulo. Padre Augusto, que pregava celibato e pureza do púlpito todos os domingos, que ouvia confissões sobre pecados carnais, e aconselhava abstinência, com voz grave e autoritária, que falava sobre santidade do matrimônio e importância da castidade, tinha apetites que não conseguia, ou simplesmente não queria controlar. Ele nunca sentiu verdadeira vocação religiosa. Nunca experimentou chamado divino. Nunca teve momento de conversão, ou despertar espiritual. A batina era apenas uniforme de trabalho, disfarce extremamente útil para suas operações financeiras fraudulentas, e assim como não sentia obrigação moral de não roubar dos fiéis pobres que confiavam nele, também não sentia obrigação moral nenhuma de manter os votos de celibato que tecnicamente nunca quis fazer legitimamente, já que nunca foi ordenado de verdade para começar. Desde seus primeiros anos como padre falso, Augusto mantinha relacionamentos secretos com mulheres. Eram sempre cuidadosamente escolhidas e meticulosamente gerenciadas, para minimizar risco de exposição. Mulheres de outras cidades que ele encontrava durante suas viagens frequentes a São Paulo. Mulheres que não conheciam sua congregação em Santa Cruz das Palmeiras, que não fariam conexão entre o homem charmoso que encontravam em bares sofisticados e restaurantes caros, e o padre humilde da pequena cidade do interior. Ele pagava generosamente por discrição quando necessário, terminava relacionamentos abruptamente, e sem explicação, quando sentia que estavam ficando complicados, que mulheres estavam querendo mais compromisso. Mantinha tudo estritamente compartimentalizado e sob seu controle absoluto. Era sistema que funcionava, que ele havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Mas em março de 1991, ele conheceu Laura Costa Silva. E Laura seria profundamente diferente de todas as outras mulheres que haviam passado por sua vida. Ela representaria a complicação que ele não antecipou, não planejou, e não conseguiria controlar da forma que controlava tudo mais. Laura tinha 28 anos quando conheceu Augusto. Trabalhava como enfermeira num hospital em Guaratinguetá, cidade vizinha, a cerca de 40 quilômetros de Santa Cruz das Palmeiras. Era bonita de forma discreta e natural, sem maquiagem pesada ou roupas chamativas, apenas naturalmente atraente, inteligente, tendo se formado em enfermagem contra a resistência familiar, que achava que mulheres deviam casar, e não estudar. Independente, morando sozinha num apartamento pequeno, mas arrumado, sustentando-se completamente com o próprio salário.
Não frequentava igreja regularmente. Havia crescido católica, mas na idade adulta desenvolveu ambivalência sobre religião organizada. Não era particularmente religiosa ou espiritual. Tudo isso a tornava absolutamente perfeita para os propósitos de Augusto, sem risco de ela aparecer numa de suas missas dominicais em Santa Cruz das Palmeiras e reconhecê-lo, sem conexões com comunidade religiosa que pudessem criar complicações, independente o suficiente para não ser clingy ou exigente demais. Eles se conheceram num café elegante no bairro Jardins, em São Paulo, durante uma das escapadas regulares de Augusto. Era sábado à tarde. Augusto estava vestido civilmente em roupas caras e casuais. Apresentou-se simplesmente como Augusto Mendes, consultor empresarial, sem mencionar uma única palavra sobre batina ou paróquia, ou vida religiosa. Laura estava ali encontrando amigas, mas as amigas haviam cancelado de última hora, deixando-a sozinha com livro e café. Augusto, sempre observador e oportunista, notou-a sentada sozinha, lendo concentradamente, ocasionalmente fazendo anotações nas margens do livro. Ele se aproximou com confiança casual, que vinha de anos fingindo ser pessoas diferentes. Perguntou sobre o livro. Começou a conversa que fluiu naturalmente. A química entre eles foi imediata e inesperada. Laura era diferente das outras mulheres que Augusto havia conhecido e manipulado ao longo dos anos. Ela não era facilmente impressionada por dinheiro ou o charme superficial que ele normalmente usava. Era cautelosa, de forma inteligente, fazia perguntas penetrantes sobre sua vida, queria realmente conhecer a pessoa sob a superfície social. Não aceitava respostas vagas, pressionava educadamente, mas firmemente por detalhes, quando sentia que ele estava sendo evasivo. E paradoxalmente, exatamente isso a tornava mais interessante e desafiadora para Augusto. Ela era desafio intelectual, não apenas conquista fácil. Trocaram números de telefone, começaram a se encontrar regularmente, ao longo das semanas seguintes. Uma vez por semana, inicialmente, depois 2 vezes. Sempre em cidades diferentes entre São Paulo e Vale do Paraíba. Sempre em lugares anônimos, onde nenhum dos dois era conhecido. Augusto dizia que viajava constantemente por trabalho, que era consultor independente especializado em gestão empresarial, para pequenas e médias empresas espalhadas pela região. Criava histórias elaboradas e convincentes sobre sua vida profissional, que explicavam suas viagens constantes e disponibilidade irregular. E Laura, que não tinha razão particular para desconfiar, que estava desfrutando da companhia inteligente e da atenção de homem que parecia genuinamente interessado nela, acreditava nas histórias dele. O relacionamento se aprofundou emocionalmente ao longo de meses de encontros regulares. Conversavam por horas sobre tudo: livros, política, filosofia de vida, sonhos e medos. Pela primeira vez em sua vida adulta inteira, Augusto experimentava algo que poderia ser superficialmente confundido com amor genuíno. Não era amor verdadeiro. Ele provavelmente não era psicologicamente capaz de amor real, com sua sociopatia fundamental. Mas era fascínio intenso. Desejo de estar perto dela, que ia além de mera atração física. Algo que criava ansiedade quando ela não respondia mensagens rápido. Algo que fazia ele pensar nela, quando estava pregando missas em Santa Cruz das Palmeiras. Era mais próximo de apego real que ele havia experimentado. E isso, ironicamente, deveria ter sido sinal de aviso para ele parar, para terminar antes que complicasse demais. Mas ele não parou. Continuou, cada vez mais envolvido, cada vez mais investido em manter este relacionamento específico, de formas que nunca havia se importado com relacionamentos anteriores. Foram 6 meses intensos de encontros secretos, de construção gradual de intimidade emocional e física. Antes que Laura descobrisse e contasse a notícia que mudaria tudo, ela estava grávida. A revelação aconteceu num domingo de manhã, em abril de 1992, num café pequeno e discreto em Taubaté, cidade que nenhum dos dois conhecia bem, e onde não corriam risco de encontrar conhecidos. Iradeia nublado, ameaçando chuva, atmosfera pesada que parecia refletir tensão do momento. Laura estava visivelmente nervosa, mãos tremendo sutilmente, enquanto segurava a xícara de café que ela havia pedido, mas nem conseguia beber. Estômago revirado demais. Ela havia ensaiado mentalmente como contar por dias,
Havia praticado diferentes abordagens e tons, mas quando o momento realmente chegou, quando estava sentada ali na frente dele, palavras saíram simplesmente, sem toda a preparação cuidadosa que havia feito. Augusto, estou grávida. 3 meses. Fiz o teste 3 vezes. Para ter certeza. É seu. Não há absolutamente nenhuma dúvida. Você é o único homem com quem estive nos últimos 2 anos. A reação de Augusto foi completamente calculada e controlada, não emocional de forma alguma. Externamente ele mostrou choque apropriado, preocupação. Segurou as mãos dela através da mesa, mas internamente, sua mente estava imediatamente processando fria e metodicamente as implicações desta notícia. Os riscos que criava, as opções que tinha disponíveis. Gravidez era complicação séria que ele realmente não podia permitir, em sua vida, cuidadosamente compartimentalizada. Se Laura decidisse ter o bebê e manter a criança, o que parecia provável dado que ela já estava com 3 meses, e claramente havia pensado muito sobre isso antes de contar a ele. Eventualmente ela iria querer que ele conhecesse a criança, estivesse presente na vida dela de forma mais constante e visível. Isso criaria laços permanentes, obrigações contínuas, riscos crescentes de exposição de sua verdadeira identidade. Se outras pessoas na vida social de Laura soubessem sobre ele, sobre o relacionamento deles, sobre detalhes de sua suposta vida profissional, alguém poderia eventualmente, através de alguma coincidência azarada, fazer conexão com o padre de Santa Cruz das Palmeiras. Era risco absolutamente inaceitável para toda a estrutura de sua vida dupla. Mas aborto também apresentava complicações significativas. Era 1992. Aborto era completamente ilegal no Brasil, exceto em casos muito específicos de risco de vida materna ou gravidez, resultante de estupro. Conseguir aborto seguro exigiria conexões no mercado negro médico, dinheiro considerável e risco legal substancial. E mais importante ainda, mais problemático, Laura muito claramente não queria abortar. Ele podia ver isso na linguagem corporal dela, na forma como ela colocou mão protetoramente sobre barriga ainda plana quando contou, na forma como seus olhos buscaram os dele com mistura de medo e esperança, esperando por reação positiva, por aceitação, por promessa de apoio. Ela queria ter este bebê. Ela já havia tomado decisão emocional de ser mãe. Tentar forçá-la ou manipulá-la para aborto provavelmente falharia, e definitivamente destruiria relacionamento, potencialmente criando inimiga que poderia expô-lo por Bingham. Nenhuma das opções óbvias era boa, então Augusto precisava de terceira opção, de forma de gerenciar a situação que minimizasse risco, enquanto mantinha Laura cooperativa e discreta. Ele assumiu máscara perfeita de preocupação amorosa e responsabilidade masculina. Segurou firmemente as mãos tremendo dela. Olhou, diretamente e intensamente nos olhos dela. Falou com voz cheia de emoção cuidadosamente falsificada, que ele havia aperfeiçoado em anos de pregações. Laura, eu, realmente, não sei o que dizer. Isso é completamente inesperado. Não estava nos nossos planos imediatos. Minha situação financeira está particularmente complicada agora com transição entre projetos de consultoria. Alguns clientes atrasaram pagamentos. Não seria momento ideal, de forma alguma. Mas, ele continuou, vendo a ansiedade crescendo nos olhos dela, e precisando rapidamente tranquilizá-la. Se você realmente quer ter o bebê, se isso é o que seu coração está dizendo, então vamos encontrar uma forma de fazer funcionar. Vamos descobrir juntos. Eu vou estar aqui, vou apoiar você e nosso filho. Não vai ser fácil, mas vamos conseguir. Laura relaxou visivelmente. Tensão drenando de seus ombros. Lágrimas de alívio começando a formar nos cantos de seus olhos. Ela havia tido tanto medo que ele reagisse mal que rejeitasse completamente, que desaparecesse como ela havia ouvido tantas histórias de homens fazendo. Mas aqui estava ele, aceitando, assumindo responsabilidade, prometendo suporte. Não estava entusiasmado exatamente, mas estava presente. Estava comprometido. Era mais do que ela havia secretamente temido que poderia receber. Ela chorou abertamente de alívio puro. Disse que não precisava muito dele financeiramente, que podia continuar trabalhando até o último mês de gravidez,
que tinha alguma economia, que poderia cuidar do bebê principalmente sozinha com a ajuda de creche e babá eventual, que só queria que ele estivesse presente emocionalmente, que fosse pai de verdade para a criança, que visitasse regularmente, que o filho ou filha conhecesse o pai, e pudesse crescer sabendo que era amado por ambos os pais mesmo que não vivessem juntos. Augusto concordou solenemente com tudo o que ela disse, fazendo promessas que internamente já sabia que não manteria da forma que ela esperava. Enquanto falava palavras tranquilizadoras e afetuosas, sua mente já estava trabalhando freneticamente no problema logístico complexo de como manter Laura e bebê totalmente secretos de sua vida em Santa Cruz das Palmeiras. Como garantir que nunca, sob nenhuma circunstância, fizessem conexão com sua identidade como padre. Como continuar relacionamento sem aumentar perigosamente risco de exposição catastrófica. Como manter controle absoluto sobre situação que, por sua natureza, criaria conexões e obrigações que durariam décadas. Sobre os meses seguintes, enquanto a gravidez de Laura progredia visivelmente, enquanto sua barriga crescia e seus hormônios criavam montanha-russa emotional, Augusto implementou cuidadosamente plano elaborado de contenção e controle. Ele a convenceu através de argumentos que pareciam razoáveis e protetores, a não contar para absolutamente ninguém sobre ele ainda, sobre a identidade do pai do bebê. Disse que sua família era extremamente complicada e problemática, que ele tinha relações tensas e às vezes hostis com parentes próximos, que haviam se oposto a várias de suas escolhas de vida, que havia questões não resolvidas de herança que criavam conflitos, que preferia manter relacionamento deles completamente privado, até que sua situação financeira e familiar melhorasse substancialmente, e eles pudessem fazer anúncio oficial sem complicações. Era história convincente, entregue com sinceridade aparente, e Laura, querendo agradar o homem que amava, e não querendo criar problemas, concordou prontamente. Disse apenas para suas amigas mais próximas que estava grávida, e que pai do bebê era o homem que havia conhecido e com quem estava numa relação, mas que relacionamento era complicado, por razões que ela preferia não detalhar. Não deu nome dele, não forneceu detalhes identificáveis, não mostrou fotos, exatamente como Augusto queria, e havia manipulado ela para fazer. Augusto visitava Laura regularmente durante toda a gravidez, sempre em horários extremamente cuidadosamente escolhidos, que não conflitassem com suas obrigações em Santa Cruz das Palmeiras, sempre em lugares discretos e anônimos, onde não seriam notados ou lembrados. Dava dinheiro para ajudar com despesas médicas, piar na TEI, e preparação para a chegada do bebê. Não muito dinheiro que pudesse fazer ela suspeitar que ele tinha recursos muito mais substanciais do que admitia, mas o suficiente para parecer solidário e responsável, sem ser generoso, o suficiente para criar expectativas impossíveis. E durante todo esse tempo, ele continuava perfeitamente sua vida dupla elaborada, pregando todos os domingos em Santa Cruz das Palmeiras, sobre valores familiares e santidade da vida, roubando sistematicamente dízimo dos fiéis pobres, visitando os doentes e aconselhando os problemáticos, vivendo como padre respeitado e admirado, enquanto secretamente esperava nascimento de filho, completamente legítimo, que representava a violação de absolutamente tudo que supostamente defendia. O bebê nasceu numa tarde quente de agosto de 1992. Num hospital público em Guaratinguetá. Menino saudável, pesando 3,2 kg, com pulmões fortes que anunciaram sua chegada com choro vigoroso. Laura quis chamar de Gabriel, nome que ela sempre havia amado, e que significava homem de Deus, ou mensageiro de Deus. Ironia que ela não percebia, mas que Augusto notou com humor sombrio interno. Augusto concordou com o nome sem hesitação. Realmente não tinha opinião forte sobre como a criança deveria ser chamada. Quando viu Gabriel pela primeira vez, através da janela do berçário do hospital, onde bebês eram mantidos entre mamadas, ele segurou o pequeno corpo embrulhado desajeitadamente, quando a enfermeira o trouxe, não sentindo absolutamente nenhuma das conexões emocionais profundas e instantâneas que pais normalmente relatam quando encontram seus filhos pela primeira vez. Para Augusto, Gabriel era apenas pequeno ser humano barulhento, resultado biológico-mecânico de ações que ele havia tomado,
Complicação viva que precisaria ser gerenciada cuidadosamente pelos próximos anos, ou possivelmente décadas. Mas ele fingiu emoção completamente apropriada com a habilidade de ator consumado, sorriu amplamente. Disse repetidamente que Gabriel era lindo. Tirou algumas fotos com câmera descartável, que nunca revelaria, ou mostraria para ninguém em sua vida. Em Santa Cruz das Palmeiras, segurou o bebê por tempo socialmente apropriado antes de devolvê-lo para Laura, com alívio interno. E então, nos meses cruciais, após o nascimento de Gabriel, padrão de relacionamento se estabeleceu firmemente. Augusto visitava Laura e Gabriel aproximadamente uma vez por semana. Às vezes duas, quando conseguia justificar a ausência extra, de Santa Cruz das Palmeiras. Passava algumas horas no apartamento apertado dela. Segurava bebê ocasionalmente quando Laura precisava ir ao banheiro, ou preparar algo na cozinha. Dava dinheiro regular para fraldas, e fórmula, e outras necessidades infantis. Mas ele nunca, nem uma única vez, ficava durante a noite inteira. Nunca acordava às 3 da manhã, quando Gabriel chorava precisando ser alimentado. Nunca trocava fraldas sujas, ou dava banho, ou ficava acordado horas, ninando o bebê que não conseguia dormir. Nunca integrou realmente na vida diária deles como pai presente e engajado. Era figura consistentemente periférica, tecnicamente presente, mas nunca verdadeiramente engajado emocionalmente, ou praticamente. E Laura, que havia esperado, e secretamente sonhado com muito mais envolvimento e parceria. Mas estava genuinamente grata pelo que recebia. Porque conhecia tantas mulheres que criavam filhos completamente sozinhas, sem nenhum suporte paterno. Aceitava o arranjo inadequado, sem reclamar muito. Ela trabalhava a tempo integral exaustivo como enfermeira, em turnos rotativos que incluíam noites e fins de semana. Deixava Gabriel com babá durante suas horas de trabalho, pagando quantia substancial de seu salário já modesto, para cuidados infantis. Vida era objetivamente difícil, física e emocionalmente cansativa, financeiramente apertada, solitária na maior parte do tempo, sem parceiro real, para dividir responsabilidades e decisões. Mas ela amava Gabriel com intensidade feroz, que a surpreendeu. Estava absolutamente determinada a fazê-lo funcionar, não importava o custo pessoal. Encontrava alegria profunda em cada marco de desenvolvimento dele, mesmo em meio à exaustão crônica. 2 anos inteiros passaram neste padrão estabelecido. Gabriel cresceu rapidamente de bebê indefeso para criança pequena, começando a andar instável e falar palavras simples, mostrando personalidade emergente, que era curiosa e afetuosa. E então, num dia de outubro de 1994, Laura descobriu e teve que contar a Augusto novamente. Estava grávida outra vez. 8 semanas segundo o ultrassom inicial. Tinha sido acidente genuíno. Eles haviam sido descuidados numa ocasião específica. Ela não estava tentando engravidar, intencionalmente. Mas teste de gravidez era inegavelmente positivo, e ela ia ter este segundo bebê também. Esperava que Augusto entendesse, que aceitasse como havia aceitado Gabriel, que continuasse sendo presente, mesmo que não da forma ideal, que ela secretamente ainda desejava. Augusto internamente estava absolutamente furioso, de forma gelada e controlada. Uma criança era complicação séria, mas gerenciável, dentro dos parâmetros que ele havia estabelecido. 2 crianças seria exponencialmente mais difícil de manter secreto. Exigiria significativamente mais dinheiro, que ele teria que desviar cuidadosamente, mais tempo que teria que justificar estando ausente de Santa Cruz das Palmeiras, mais risco composto de eventualmente ser descoberto. Cada criança adicional multiplicava a probabilidade de eventualmente alguém fazer conexão errada. De alguma forma sua vida dupla ser exposta, catastroficamente. Mas ele absolutamente não podia expressar frustração genuína, sem revelar verdadeira natureza calculista de sua relação com Laura, que para ele sempre foi fundamentalmente mais sobre conveniência e gerenciamento de risco, do que sobre afeto ou amor genuíno de qualquer tipo. Então ele engoliu raiva considerável. Forçou o sorriso que esperava parecer genuíno. Disse que, embora totalmente inesperado, e definitivamente não planejado, eles fariam funcionar novamente, da mesma forma que fizeram com Gabriel. Que ele estaria lá, que ajudaria,
que esta segunda criança também seria amada. Mais mentiras empilhadas sobre fundação já instável de engano. Laura teve segunda criança em maio de 1995, após gravidez que foi fisicamente mais difícil que a primeira. Menina desta vez, Laura chamou de Sofia, nome que amava por sua sonoridade suave e significado de sabedoria. Agora Laura tinha duas crianças muito pequenas, Gabriel com quase 3 anos, e Sofia recém-nascida. Trabalho exigente como enfermeira, que não dava licença maternidade adequada, porque ela não podia financeiramente se dar ao luxo de tirar tempo não pago. E pai das crianças que aparecia esporadicamente 1 ou 2 vezes por semana, mas nunca estava realmente substancialmente presente, de formas que importavam. A pressão sobre Laura estava aumentando insustentavelmente. Ela começou a seriamente questionar relacionamento dela com Augusto. Começou a pressionar mais fortemente por mais compromisso real, para finalmente conhecer a família dele, não importava quão complicada alegava ser, para fazer planos concretos de futuro juntos, incluindo, possivelmente, eventualmente morar juntos, para ele reconhecer publicamente as crianças como suas, em vez de manter tudo tão secreto e escondido. E Augusto, sentindo pressão crescente, e demandas aumentando, sentindo que ela estava ficando muito exigente, e representando risco maior, forçá-lo a fazer escolhas que exporiam sua verdadeira identidade. Começou deliberadamente a se afastar, emocionalmente e fisicamente. Visitava com menos frequência, cancelava planos planejados com desculpas de última hora sobre emergências de trabalho. Dava menos dinheiro alegando problemas financeiros temporários que nunca eram especificados detalhadamente. Criava distância crescente enquanto Laura ficava cada vez mais desesperada e confusa. Laura sentia ele escorregando através de seus dedos e não entendia por quê. Em desespero crescente e mal aconselhado, em tentativa fundamentalmente errônea de segurá-lo e forçar compromisso maior, ela cometeu o erro terrível que mudaria absolutamente tudo de formas que ela nunca antecipou. Ela secretamente parou de tomar pílulas contraceptivas, sem contar para ele, ou consultar ele sobre decisão. Pensou que talvez terceira criança, talvez bebê adicional, talvez compromisso ainda maior forçado, por circunstâncias, finalmente faria ele assumir papel real de pai presente e parceiro comprometido, em vez de figura periférica frustrante. Foi decisão nascida completamente de desespero e solidão, fundamentalmente manipulativa mesmo que motivações dela fossem compreensíveis, e resultou em exatamente o oposto catastrófico do que ela havia esperado alcançar. Quando Laura teve que contar a Augusto em março de 1996, que estava grávida pela terceira vez, em apenas 4 anos, sua reação foi dramaticamente diferente das 2 vezes anteriores. Augusto explodiu com raiva, que ele não tentou esconder ou controlar desta vez. Gritou com ela pela primeira vez absoluta em todo o relacionamento deles, voz elevando em volume e tom de forma que assustou ela profundamente. Acusou-a diretamente de ter feito de propósito e deliberadamente. Disse que ele não podia, absolutamente continuar assim, que ela estava destruindo a vida dele de formas que ela não entendia, que era inaceitável e insustentável. Laura, completamente chocada por intensidade de reação dele que era tão diferente, de aceitação relutante, mas eventual das gravidezes anteriores, admitiu verdade entre lágrimas de pânico. Sim, confessou ela havia secretamente parado de tomar pílula contraceptiva, alguns meses atrás. Sim, ela tinha esperança ingênua, que outra criança, terceiro filho, faria ele finalmente ficar de verdade, se comprometer completamente, construir família real, e unida com ela. Mas ela fez isso porque amava ele desesperadamente. Porque queria família completa e funcional para seus filhos. Porque queria que crianças tivessem pai genuinamente presente, em vez de visitante ocasional. Porque estava exausta e sozinha, e precisava de parceiro real. Augusto olhou para ela através da mesa do café, onde estavam tendo esta conversa devastadora com expressão, que era próxima de ódio puro e descarado. Você realmente não entende, disse ele. Voz agora gelada em vez de gritante, controlada, mas carregada de raiva mal contida. Você nunca entendeu, e claramente, nunca vai entender. Eu não posso ser tipo de pai que você quer, não posso estar presente da forma constante e pública que você continua esperando. Minha vida é infinitamente mais complicada de formas que você não sabe
e não pode saber. E agora você deliberadamente me prendeu com terceira criança, não planejada. Você me forçou numa situação impossível. Laura implorou através de soluços, para ele explicar detalhadamente. Que complicações específicas. Que segredos enormes. Por que a vida dele era tão compartimentalizada? Se ele apenas confiasse nela completamente, contasse verdade total sobre o que quer que estivesse escondendo, eles poderiam certamente resolver tudo juntos. Ela amava ele, aceitaria qualquer coisa, apenas precisava de honestidade e compromisso real. Mas Augusto, obviamente, não podia contar a verdade. Revelar que era padre, que toda sua identidade que ela conhecia era completamente fabricada, que ele havia mentido sobre literalmente tudo, exceto o nome próprio, significaria fim instantâneo e catastrófico de absolutamente tudo, exposição completa e irreversível de todas suas fraudes elaboradas, tanto religiosas quanto financeiras, destruição total de vida que havia construído meticulosamente ao longo de décadas. Era impossível. Então ele fez exatamente o que sempre fazia quando situações ficavam complicadas demais para gerenciar, quando pressões ficavam intensas demais para manipular. Ele fugiu covardemente. Disse para Laura bruscamente que precisava de tempo substancial e espaço considerável, que ia viajar extensivamente por trabalho pelos próximos meses, que voltariam a conversar sobre tudo quando a cabeça dele estivesse mais fria e ele tivesse processado a situação. Então simplesmente desapareceu completamente de vida dela. Parou totalmente de responder ligações e mensagens. Parou completamente de aparecer para visitas agendadas. Mudou o número de celular para um que ela não tinha. Evitou todos os lugares onde costumavam se encontrar. Tornou-se fantasma completo. Laura tentou desesperadamente encontrá-lo por semanas, que se transformaram em meses angustiantes. Ligou repetida e inutilmente para número antigo que agora apenas tocava infinitamente. Deixou dezenas de mensagens cada vez mais desesperadas em caixa postal, que ele claramente nunca checava ou ignorava deliberadamente. Dirigiu várias vezes até lugares onde costumavam se encontrar, esperando horas que ele pudesse aparecer. Até tentou ir para a área de São Paulo, onde ele havia vagamente mencionado ter escritório, mas claro que não havia escritório nenhum, porque o emprego dele como consultor era completa ficção. E, eventualmente, com crescente e absoluto horror, ela percebeu e teve que aceitar a verdade devastadora, que ele realmente havia abandonado completamente. Ela estava grávida pela terceira vez, tinha 2 crianças pequenas para cuidar sozinha, e pai delas havia simplesmente desaparecido voluntariamente de suas vidas, como se eles nunca tivessem existido. O desespero que tomou conta de Laura era profundo e absolutamente consumidor. Ela não tinha família próxima para apoiar. Pais haviam falecido em acidente de carro anos antes. Não tinha irmãos ou primos próximos. Tinha algumas amigas, mas nenhuma suficientemente próxima ou com recursos para realmente ajudar significativamente. Com 3 crianças pequenas, incluindo o recém-nascido futuro. Seu salário modesto como enfermeira mal cobria adequadamente aluguel de apartamento 2 quartos e despesas básicas de alimentação e roupas para ela e 2 crianças existentes. Adicionar terceira criança seria literalmente impossível financeiramente. Não havia margem nenhuma, nenhum espaço para erro ou emergência. Ela começou a ter ataques de pânico pensando sobre como iria gerenciar. Acordava às 3 da manhã suando frio, coração disparado, imaginando cenários de despejo, de não conseguir alimentar crianças, de perder emprego por não conseguir administrar tudo. Ela considerou seriamente aborto, embora a ideia a destruísse moralmente e emocionalmente, porque havia sido criada católica, e mesmo tendo se afastado de igreja, ainda carregava convicções profundas sobre santidade de vida, mas não tinha recursos financeiros ou conexões no submundo médico para aborto seguro, mesmo se conseguisse superar objeções morais. E risco de procedimento ilegal, inseguro em clínica clandestina, a apavorava fundamentalmente, especialmente como profissional de saúde, que havia visto consequências horríveis. Então, numa noite particularmente desesperada de insônia, em julho de 1996, quando estava com 5 meses de gravidez visivelmente avançada, sentada sozinha em apartamento escuro,
enquanto Gabriel e Sofia dormiam inconscientemente em quarto ao lado. Laura teve ideia absolutamente terrível, que lentamente começou a fazer sentido perverso, em sua mente exausta e desesperada. Havia orfanato na cidade. Ela sabia disso através de seu trabalho no hospital municipal. Havia ocasionalmente tratado crianças que vinham de lá, para consultas médicas ou emergências menores. Era lugar visivelmente triste, muito obviamente subfinanciado, com instalações antigas e recursos inadequados. Mas crianças eram basicamente cuidadas, alimentadas diariamente mesmo que comida fosse simples, educadas em escola adjunta mesmo que educação fosse básica, tinham teto e roupas, e supervisão adulta. E mais importante para cálculo desesperado que Laura estava fazendo, ela não teria que tentar a impossível tarefa de cuidar de 3 crianças pequenas, sozinha com recursos, que simplesmente não existiam. Nas semanas e meses seguintes de gravidez progressiva, Laura convenceu gradualmente a si mesma, através de racionalização, elaborada que seria arranjo apenas temporário, que colocaria Gabriel e Sofia no orfanato, apenas até conseguir se estabilizar financeiramente, após ter terceiro bebê, até conseguir encontrar forma de gerenciar tudo. Até Augusto possivelmente voltar, ou ela encontrar solução diferente, que visitaria crianças no orfanato super regularmente, todo fim de semana no mínimo, manteria conexão forte, explicaria que era temporário, que em 6 meses, talvez 1 ano no máximo, pegaria elas de volta, e reconstruiriam vida familiar juntos. Eram mentiras elaboradas que ela contava repetidamente para si mesma, para tornar o absolutamente impensável parecer palatável e defensável. Maneiras de convencer própria consciência de que não estava realmente abandonando filhos, mas apenas fazendo arranjo prático temporário necessário. Em dezembro de 1996, numa manhã fria e nublada, que parecia refletir a escuridão emocional do momento, quando Gabriel tinha acabado de fazer 4 anos, e Sofia tinha apenas 2 anos e meio. Laura os levou para o orfanato São José anexo à igreja em Santa Cruz das Palmeiras. Ela havia escolhido aquele orfanato específico, parcialmente por proximidade geográfica, mas principalmente porque havia ouvido que era relativamente bem administrado, comparado a outros na região. Disse às crianças repetidamente durante viagem de ônibus, angustiante, que era apenas por tempo muito curto, que mamãe precisava resolver algumas coisas importantes, mas voltaria logo para buscá-los, que eles ficariam num lugar legal com outras crianças, para brincar, enquanto ela organizava a vida deles. Gabriel, com 4 anos recém-completos, entendia o suficiente da situação, para ficar absolutamente apavorado, de forma que partia coração. Ele agarrou a perna de Laura com força desesperada quando chegaram, chorando desconsoladamente e implorando com voz estridente para não ser deixado, prometendo ser menino muito bom, dizendo que não comeria muito, que não daria trabalho nenhum, que faria tudo o que ela pedisse se apenas não o deixasse ali. Sofia, muito pequena para entender completamente o que estava acontecendo, ou as implicações de longo prazo, chorou alto e intensamente. Principalmente porque o irmão mais velho que ela adorava, estava chorando. E porque mamãe estava visivelmente muito perturbada. Foi cena absolutamente devastadora que ficaria gravada permanentemente na memória de todos os envolvidos. E Laura, chorando tanto ou mais quanto as crianças, fisicamente tremendo de angústia e culpa, entregou-os formalmente à Madre Superiora que administrava o orfanato, uma freira de 60 anos chamada Irmã Teresa, que havia visto dezenas de situações similares ao longo de décadas, mas ainda era visivelmente movida por esta separação dolorosa. Laura assinou todos os papéis necessários de custódia temporária com mão tremendo, tanto que a assinatura era mal legível. Prometeu às crianças múltiplas vezes, através de soluços, que voltaria logo. Beijou rostos molhados de lágrimas deles repetidamente, e então forcou-se fisicamente a sair pela porta, antes que completamente entrasse em colapso, ouvindo gritos deles chamando mamãe, mamãe, volta, perseguindo ela até a rua. Ela planejava honestamente voltar para a visita. Lost em apenas algumas semanas quando o bebê nascesse, e ela tivesse tido tempo de se organizar minimamente. Mas a vida, como frequentemente acontece, tinha planos cruéis completamente diferentes. O terceiro bebê, aquele cuja gravidez não planejada,
havia sido o catalisador de toda esta tragédia. Nasceu prematuramente em 14 de janeiro de 1997. Menino, nascido com apenas 32 semanas de gestação, muito pequeno com apenas 2 quilos, com complicações respiratórias graves, devido a pulmões subdesenvolvidos. Laura chamou-o de Miguel, nome que havia escolhido meses antes. Ele foi imediatamente para a unidade de terapia intensiva neonatal, conectado a ventiladores e monitores, lutando por cada respiração. Laura ficou ao lado da incubadora dele constantemente quando não estava trabalhando turnos, que absolutamente não podia faltar sob risco de ser demitida. Orava algo que não fazia há anos para que ele sobrevivesse, para que seus pulmões minúsculos se fortalecessem, para que ela tivesse chance de com Hecklow Propriament. Mas Miguel viveu apenas 3 dias antes de morrer na manhã de 17 de janeiro. Pequeno corpo finalmente cedendo a complicações que medicina disponível não conseguiu superar. A morte de Miguel destruiu algo absolutamente fundamental dentro de Laura, que nunca seria completamente reparado. Ela entrou em depressão clínica profunda e incapacitante. Parou de ir ao trabalho completamente. Perdeu emprego após 2 semanas de ausências não explicadas. Ficava na cama dias inteiros seguidos, sem energia ou vontade para se levantar. Parou de comer adequadamente. Perdeu peso perigosamente. Parou de atender telefone ou porta. E crucialmente, tragicamente, parou de ir visitar Gabriel e Sofia no orfanato, como havia prometido fervorosamente que faria. Semanas dolorosas se transformaram em meses vazios. E as crianças no orfanato, esperando ansiosamente dia após dia, por mãe que havia prometido voltar logo, que havia dito que era apenas temporário. Lentamente e dolorosamente, perceberam que haviam sido abandonadas de verdade. Gabriel aos 4 anos começou a desenvolver problemas comportamentais sérios. Tinha pesadelos intensos, quase todas as noites, acordando gritando. Voltou a fazer xixi na cama, após anos de ter parado. Tinha explosões súbitas de raiva irracional, jogando brinquedos, gritando com outras crianças sem provocação clara. Sofia, aos 2 anos, ficou excessivamente apegada, de forma desesperada a qualquer funcionária mulher do orfanato, que mostrava mínimo de afeto, seguindo elas obsessivamente, chorando inconsolavelmente quando tinham que sair no fim de turno. Ambos estavam processando o trauma de abandono de formas apropriadas para suas idades, mas profundamente preocupantes para adultos. Observando, e Laura, afundada em depressão paralisante, em seu apartamento progressivamente mais bagunçado e sujo, simplesmente não conseguia reunir força mental, ou emocional, ou física para ir buscar los, ou mesmo visitá-las. Dizia a si mesma mentalmente que iria amanhã, sempre a mano. Depois de amanhã, quando estivesse se sentindo um pouco melhor. Na próxima semana, quando conseguisse se levantar da cama. No próximo mês, quando conseguisse processar minimamente a morte de Miguel. Mas esse amanhã, prometido nunca chegava. E quanto mais tempo passava, mais impossível se tornava enfrentar o que havia feito. Mais insuportável era a culpa de imaginar rostos deles, esperando por ela. Então ela simplesmente continuava não indo. Dia após dia, semana após semana, abandonando diariamente, através de inação, aquelas crianças que já havia abandonado uma vez, através de ação. O orfanato São José, onde Gabriel e Sofia agora viviam, era a instituição modesta anexa fisicamente à Igreja de Nossa Senhora da Conceição, a mesma igreja onde Padre Augusto servia como pároco principal. Era arranjo comum, naquela época e região, igrejas católicas administrando orfanatos, através de ordens religiosas, financiados parcialmente por doações de congregação local, e parcialmente por subsídios estaduais inadequados. A estrutura física era prédio de 2 andares construído nos anos 1950, mostrando idade através de pintura descascada, infiltrações visíveis em tetos pisos, de taco desgastados. Dormitórios acomodavam 8 a 12 crianças cada, com beliches de ferro, e armários compartilhados. Banheiros eram comunais, e sempre tinham filas longas. Refeições eram servidas em refeitório grande com mesas compridas, comida consistentemente simples e repetitiva, mas geralmente suficiente caloricamente. Havia sala de recreação com brinquedos doados em diversos estados de reparo,
pequena biblioteca com livros velhos e desatualizados, e pátio externo de terra batida, com alguns balanços enferrujados, e área para jogar bola. Não era lugar terrível comparado a muitas instituições similares no Brasil. As freiras que administravam, lideradas pela irmã Toriza, genuinamente tentavam fazer o melhor possível com recursos crônicos, limitadíssimos, que tinham disponíveis. Mas também, definitivamente, não era lar amoroso com atenção individualizada que crianças pequenas desesperadamente precisam. Havia simplesmente muitas crianças, geralmente entre 40 e poucos adultos, 5 freiras, e 3 funcionárias leigas, para proporcionar cuidado verdadeiramente adequado e afetuoso para cada uma. E era administrado pela diocese, o que significava que Padre Augusto, como pároco da igreja adjacente, era tecnicamente capelão oficial do orfanato, com responsabilidades pastorais específicas para as crianças ali. Ele visitava regularmente como parte de seus deveres oficiais, celebrava missas especiais para as crianças, aos domingos de manhã, na capela pequena do orfanato. Ouvia confissões dos mais velhos que haviam feito primeira comunhão. Distribuía bênçãos e palavras encorajadoras, que eram performaticamente pastoral. Era parte central, e muito visível de sua imagem pública, cuidadosamente cultivada como padre, dedicado que se importava profundamente com os mais vulneráveis e abandonados da sociedade. E foi durante uma dessas visitas pastorais de rotina, em fevereiro de 1997, aproximadamente 2 meses após Gabriel e Sofia terem chegado ao orfanato, que Padre Augusto os viu pela primeira vez, desde que Laura havia desaparecido de sua vida, muitos meses atrás. Ele não os reconheceu, absolutamente no início. Afinal, Gabriel tinha sido bebê de meses, quando Augusto os havia abandonado, e ele havia visto Sofia apenas brevemente quando Requiem, nascida antes de desaparecer. Agora eram crianças pequenas, entre dezenas de outras crianças, no orfanato. Mas algo inexplicável no rosto de Gabriel chamou a atenção de Augusto durante missa. Havia algo estranhamente familiar, algo que acionou memória vaga e desconfortável, no fundo de sua mente. Gabriel tinha olhos particularmente expressivos, cor e formato distintivos que lembravam. Ele não conseguia identificar exatamente o que no momento. Após a missa, Augusto perguntou casualmente à irmã Toriza sobre as 2 crianças novas que ele havia notado. Menino de cabelo escuro e expressão séria demais para a idade. E menina pequenina, que ficava sempre agarrada à mão do irmão. É a irmã Teresa, que não tinha razão nenhuma para suspeitar que pergunta era qualquer coisa, além de interesse pastoral normal. Explicou a situação deles com tristeza, evidente em sua voz cansada. Gabriel e Sofia Costa Silva haviam chegado em dezembro, deixados por mãe solteira que havia prometido explicitamente voltar em poucas semanas, mas simplesmente nunca voltou nem deu notícias de qualquer tipo. Não tinha um pai conhecido listado em documentação. Certidão de nascimento de Gabriel listava pai como não declarado, e de Sofia igualmente. Eram, para todos os propósitos práticos e legais, órfãos sem família conhecida ou identificável. E então irmã Toriza mencionou casualmente, apenas como detalhe adicional de contexto, o nome completo da mãe que estava registrado nos papéis de custódia temporária que elas haviam preenchido. Lovara Costa Silva trabalhava ou havia trabalhado como enfermeira em Guaratinguetá, segundo documentação limitada. Augusto sentiu como se o chão tivesse literalmente desaparecido sob seus pés. Teve que se apoiar discretamente na parede para manter equilíbrio enquanto mente processava choque. Costa Silva era sobrenome específico de Laura. Guaratinguetá era a cidade onde ela morava. As datas aproximadas batiam perfeitamente. Gabriel teria nascido em agosto de 1992, que correspondia exatamente. Sofia teria nascido em maio de 1995. Também correspondia perfeitamente. E agora que ele olhava mais cuidadosamente para Gabriel à distância, através da janela que dava para o pátio, onde crianças brincavam após missa, podia ver semelhanças inegáveis. O formato do rosto, o jeito de andar, aqueles olhos que eram perturbadoramente familiares, porque eram versão infantil de seus próprios olhos. Aquelas eram suas crianças, seus filhos biológicos que ele havia abandonado completamente, que Laura havia então também abandonado na profundidade de desespero,
que ele diretamente havia causado através de suas ações. E agora, através de ironia cósmica tão absurda, que era quase cômica, se não fosse absolutamente trágica, estavam aqui no orfanato literalmente anexo à sua igreja, diretamente sob seus cuidados pastorais, nominais, oficiais. Ele poderia literalmente ver o prédio do orfanato da janela de sua casa paroquial luxuosa. Seus filhos secretos estavam a menos de 50 metros de onde ele dormia todas as noites. A situação era simultaneamente seu pior pesadelo e, ironicamente, também potencial solução inesperada para o problema. Primeira reação instintiva de Augusto foi pânico puro. Se qualquer pessoa fizesse conexão entre ele e Laura, entre ele e as crianças, entre sua identidade como Augusto Mendes, empresário que Laura conhecia, e sua identidade como Padre Augusto Mendes da Igreja Nossa Senhora da Conceição, todo seu elaborado castelo de cartas desmoronaria catastroficamente e instantaneamente. Ele precisava fazer algo urgentemente. Precisava. Mas então, processando mais calmamente após pânico inicial, ele percebeu algo crucial. Ninguém realmente sabia. Irmã Torisa claramente não conhecia Laura pessoalmente. Nunca havia visto antes do dia que deixou as crianças. A documentação do orfanato listava apenas Laura como mãe solteira, sem informação nenhuma sobre identidade ou paradeiro, ou até a existência de pai. Não havia absolutamente nenhuma conexão visível ou documentada entre ele e Padre Augusto e essas duas crianças órfãs. Ele estava, pelo menos momentaneamente, completamente seguro de exposição. Mas então seu cérebro calculista começou a processar implicações de médio e longo prazo. Laura eventualmente poderia se recuperar de qualquer depressão ou crise que estava obviamente experienciando. Eventualmente poderia voltar, levar as crianças, retomar a vida dela. E se isso acontecesse, se ela retomasse custódia e, eventualmente, num futuro hipotético, decidisse por qualquer razão contar verdade sobre quem era pai das crianças, poderia ainda criar problemas massivos para ele mesmo anos no futuro. Ou alternativamente, Gabriel e Sofia poderiam eventualmente ser adotados por outra família, levados para longe, e ele perderia completamente controle sobre a narrativa de suas vidas e de sua origem. Poderia haver registros que ele não conhecia. Laura poderia ter contado para alguém. Poderia haver rastreamento futuro. Mas e se, considerou ele com crescente clareza calculista fria, ele mantivesse as crianças aqui, perto diretamente sob seus olhos, sob seu controle indireto, mas substancial através de sua autoridade, como pároco e capelão do orfanato. Se ele se tornasse figura paternal substituta na vida deles, não como pai biológico, obviamente, mas como padre zeloso particularmente interessado em seu bem-estar, poderia garantir que nunca fizessem perguntas perigosas sobre pai biológico. Poderia moldar a narrativa de suas vidas, de forma que protegesse completamente seus segredos. Poderia monitoreá-los constantemente e controlar exposições deles a informações, gerenciar relacionamentos deles com adultos. Seria a forma de contenção de risco de longo prazo. E além disso, pensou ele com cinismo que era característico, se fosse visto publicamente como particularmente caridoso com órfãos abandonados, especialmente dando atenção especial a Gabriel e Sofia especificamente, isso apenas fortaleceria ainda mais sua imagem pública como padre compassivo e dedicado. Era a situação que, com gerenciamento cuidadoso adequado, poderia na verdade ser transformada de desastre potencial em vantagem estratégica. Pessoas veriam ele sendo bondoso com órfãos e admirariam ainda mais. Nunca suspeitariam verdade horrível de que estava escondida em plena vista. Então Padre Augusto fez decisão calculada fria, que pareceria externamente como ato de bondade excepcional, mas era puramente, totalmente, autopreservação. Ele se tornou particularmente e visivelmente atencioso com Gabriel e Sofia. Começou a visitá-los, especificamente e frequentemente, não apenas durante visitas oficiais, mas também em outros momentos. Trazia pequenos presentes bem escolhidos, brinquedos, modestos, doces ocasionais, livros ilustrados, passava tempo substancial brincando com eles de formas que outros padres capelães raramente faziam, abaixando ao nível deles, engajando em brincadeiras infantis, contando histórias elaboradas. Demonstrava interesse genuíno aparente em suas vidas diárias. Perguntava sobre escola, sobre pesadelos que Gabriel tinha,
sobre como Sofia estava se adaptando, e as crianças, desesperadamente carentes de atenção adulta positiva e consistente, de qualquer semblante ou substituto de cuidado parental, que haviam perdido tão traumaticamente, se apegaram a ele com intensidade quase dolorosa de observar. Gabriel especialmente começou a seguir Padre Augusto, obsessivamente sempre que ele visitava o orfanato. Esperava ansiosamente perto da entrada nas manhãs de domingo antes da missa. Rosto quando via a batina preta familiar. Sentava sempre no primeiro banco durante missas, para estar mais perto. Corria para cumprimentá-lo quando chegava para visitas não programadas. Chamava-o de Padre Augusto, mas, com afeição e reverência e dependência, que normalmente seria reservada para pai amado. E Augusto, de forma profundamente perversa e perturbada, sentia algo que poderia ser superficialmente confundido com afeto paternal. Não era amor genuíno, ele permanecia fundamentalmente incapaz de amor real, devido à sua sociopatia núcleo, mas era satisfação de posse e controle. Essas eram tecnicamente suas crianças genéticas, que ele podia moldar e controlar, e manter exatamente onde queria que estivessem. Havia paternidade. Havia gratificação em ver olhos deles, iluminando quando ele aparecia, em saber que ele era a figura mais importante em suas vidas pequenas e limitadas. Ter esse controle absoluto sobre seres humanos, que eram metade dele geneticamente. Era a relação doentia e narcisista, mas que satisfazia necessidades psicológicas dele, de formas que ele não completamente examinava ou entendia. Meses se transformaram em primeiro ano completo. Laura nunca voltou para buscar Gabriel e Sofia como havia prometido fazer. E eventualmente, em dezembro de 1997, exatamente um ano após ela os ter deixado, seus direitos parentais foram legalmente terminados oficialmente através de processo judicial padrão para abandono prolongado. Gabriel e Sofia se tornaram oficialmente pupila do Estado, tecnicamente disponíveis para adoção por famílias qualificadas. Mas adoções bem-sucedidas eram extremamente raras naquele contexto e época. Poucas famílias brasileiras queriam adotar irmãos, especialmente dois de uma vez, especialmente crianças que já tinham 4 e 5 anos de idade, em vez de bebês. E Gabriel e Sofia vinham com traumas comportamentais visíveis, que tornavam a adoção ainda menos provável. Gabriel tinha episódios de raiva descontrolada, que assustavam adultos. Sofia tinha ansiedade de separação tão severa, que entrava em pânico histérico quando separada de Gabriel, por qualquer período. Então eles permaneceram no orfanato, sem perspectiva real de serem adotados, e deixando aquele lugar. Provavelmente ficariam ali até maioridade aos 18 anos. E Padre Augusto permaneceu parte absolutamente constante e central de suas vidas. Única figura paterna estável que conheciam, sem nunca nem por um único momento revelar a verdade fundamental, que os definiria e mudaria completamente. Entendimento deles de quem eram e de onde vieram. Esta foi situação estabelecida e estável por 5 anos inteiros. Do 1997 até 2002, Gabriel e Sofia cresceram no orfanato São José, anexo à igreja, sob olhar sempre presente e sempre observador de Padre Augusto. Eles o idolatravam completamente sem reservas. Para eles, ele era inequivocamente bondoso sacerdote, que havia escolhido dar-lhes atenção especial e cuidado quando ninguém mais no mundo parecia se importar com sua existência. Quando todos os outros adultos em suas vidas eram funcionários pagos, cumprindo deveres profissionais, Padre Augusto parecia genuinamente interessado neles como indivíduos. Claro que eles não tinham memória clara de Laura, neste ponto. Ela havia se tornado figura vaga e dolorosa de passado distante, que eles haviam aprendido através de experiência, repetida a não perguntar sobre porquê, perguntando apenas trazia tristeza sem respostas satisfatórias. Gabriel tinha vaga lembrança fragmentada de mulher com cabelo escuro que chorava muito, mas não conseguia conectar essa memória a conceito de mãe de forma significativa. Sofia não tinha memória consciente nenhuma de Laura, tendo sido muito pequena quando abandonada. Padre Augusto havia se tornado, funcionalmente e emocionalmente, substituto paternal deles, mesmo que título oficial fosse apenas capelão. E então, em março de 2002, algo aconteceu que complicaria a situação dramaticamente
e adicionaria a terceira camada a esta já complexa teia de segredos e mentiras. Uma nova criança chegou ao orfanato São José. Menina de 6 anos, chamada Ana Paula Ferreira. Ela havia sido deixada ali por mãe, que era usuária severa de crack, que havia tentado cuidar dela por 6 anos, em condições cada vez mais precárias e perigosas, até finalmente reconhecer que não conseguia, e trazendo criança ao orfanato, num ato final de amor desesperado. Ana era pequena para a idade, visivelmente malnutrida, com sinais de negligência prolongada, mas não abuso físico direto. Assustada, confusa, traumatizada por anos de instabilidade. Mas também havia algo nela: resiliência e inteligência nos olhos. Curiosidade que sobreviveu circunstâncias terríveis. Quando o padre Augusto viu Ana pela primeira vez, durante visita de rotina, aproximadamente uma semana após chegada dela, ele parou completamente imóvel, como se tivesse visto fantasma. Ana tinha olhos exatamente e precisamente como os dele. Não apenas cor, que poderia ser coincidência, mas formato específico e distintivo. A forma como pálpebras se curvavam, a expressão característica quando ela franzia sobrancelhas confusa, era impressionante e inegável para alguém que conhecesse bem rostos, que prestasse atenção a detalhes. E Augusto prestava atenção obsessiva a detalhes como parte de sua sobrevivência operacional. Ele discretamente perguntou à irmã Toriza sobre a história da menina, tentando soar apenas pastoral curioso. Irmã Toriza contou o que sabia. Mãe era Cláudia Ferreira 34 Nose, viciada em crack há pelo menos 8 anos. Pai era listado como desconhecido na certidão de nascimento. Cláudia havia alegado não saber quem era pai. Havia tido múltiplos parceiros durante o período de concepção, muitos enquanto usando drogas pesadas. Ana havia nascido em abril de 1996, portanto 6 anos atrás. Mente de Augusto processou datas rapidamente. Abril de 1996 significava concepção em julho ou agosto de 1995. Ele pensou intensamente, repassando mentalmente sua vida naquele período. Em meados de 1995, ele estava ainda vendo Laura ocasionalmente, mas relacionamento estava tensionando, porque Sofia havia nascido em maio, e Laura estava pressionando por mais compromisso. E ele estava, como sempre fazia quando se sentia pressionado, procurando válvulas de escape em outros relacionamentos menos exigentes. Havia mulher que ele encontrou algumas vezes em São Paulo, naquele exato período. Cláudia, não lembrava sobrenome, mas nome era distinto o suficiente. Ela era usuária recreativa na época, não viciada pesada ainda. Encontrou ela em bar noturno. Tiveram um breve affair que durou talvez 4 ou 5 encontros, antes dele terminar abruptamente quando ela começou a mencionar querer algo mais sério. Ele nunca soube que ela havia engravidado. Ela nunca tentou contatá-lo, presumivelmente, porque lhe havia dado identidade completamente falsa, e número descartável como sempre fazia com encontros casuais. Embora não houvesse prova documentada, embora não houvesse confirmação científica, Augusto sabia com certeza instintiva visceral que Ana era sua filha também. Aqueles olhos eram seus. O formato facial, quando ele olhava cuidadosamente, tinha elementos seus. E as datas encaixavam perfeitamente com janela, quando ele havia estado com Cláudia. Era coincidência estatisticamente improvável, mas não impossível. Santa Cruz das Palmeiras era cidade relativamente pequena. Havia apenas um orfanato católico na região. Se múltiplas mulheres diferentes que ele havia engravidado e abandonado, ao longo dos anos, acabassem em situações desesperadas, onde abandono de crianças em orfanato parecia a única opção, todas convergiriam para este mesmo lugar. E agora, ele tinha 3 filhos biológicos, não 2, todos vivendo no mesmo orfanato, todos tecnicamente sob seus cuidados pastorais, todos completamente inconscientes de conexão genética entre eles, e com ele. Era situação tão absurdamente improvável, que seria rejeitada como implausível, em ficção. Mas realidade, ele sabia muito bem, frequentemente era mais estranha, e mais cruel, que qualquer ficção inventada. Augusto nunca tentou, ou quis confirmar oficialmente que Ana era sua filha. Não havia necessidade prática de saber oficialmente.
E buscar confirmação através de teste de paternidade criaria registros perigosos. Mas ele tratava exatamente da mesma forma que tratava Gabriel e Sofia, com atenção especial, presentes regulares, tempo dedicado, presença constante, não porque sentia amor ou responsabilidade paternal, mas porque quanto mais filhos secretos ele pudesse manter perto e sob controle, mais seguro estava de que segredos permaneceriam enterrados. E Ana, exatamente como Gabriel e Sofia antes dela, respondeu à atenção adulta consistente, com apego intenso e gratidão pura. Ela rapidamente se tornou próxima de Gabriel e Sofia também, formando o trio inseparável de crianças que se tornaram irmãos escolhidos, mesmo sem saber que eram tecnicamente irmãos genéticos também. Então ali estavam todos, 3 crianças, todas provavelmente filhas biológicas de Padre Augusto, todas vivendo no orfanato anexo diretamente à sua igreja, todas o chamando respeitosamente de Padre Augusto quando palavra infinitamente mais apropriada e verdadeira seria pai. E Augusto, vivendo com este segredo massivo e crescente, continuava sua vida tripla elaborada, pregando sobre família e valores e honestidade do púlpito, roubando sistematicamente milhões em dízimo dos fiéis confiantes, visitando suas crianças secretas regularmente, enquanto mantinha fachada de padre celibatário dedicado. Nunca, nenhuma única vez sequer, considerando seriamente fazer escolha certa de finalmente revelar verdade, porque revelar verdade significaria perder tudo. E Augusto sempre escolhia preservar o que havia construído sobre fazer o moralmente correto. As crianças cresceram lentamente, sob esta mentira fundamental e estrutural. Gabriel se tornou menino introspectivo e sério, que lia vorazmente tudo o que conseguia encontrar, e fazia perguntas filosóficas difíceis sobre por que Deus permitia sofrimento, e por que crianças eram abandonadas, e se realmente havia justiça no mundo. Irmã Teresa frequentemente o encontrava na pequena biblioteca do orfanato, tarde da noite quando deveria estar dormindo, lendo à luz fraca de abajur antigo, completamente absorvido em qualquer livro, havia conseguido. Ele era brilhante intelectualmente, mas profundamente marcado, emocionalmente por abandono. Sofia se tornou protetora feroz, e às vezes excessiva de crianças menores no orfanato, especialmente Ana que ela adotou, essencialmente como irmã mais nova, mesmo havendo apenas 4 anos de diferença. Sofia tinha memória corporal de ter sido pequena e vulnerável, e protegida por Gabriel, e replicava esse padrão com outras crianças. Tinha crises de ansiedade quando separada de Gabriel por períodos longos, ainda carregava trauma profundo de separação materna original. E Ana era artística e sensível de formas que surpreendiam adultos que a conheciam. Passava horas desenhando com qualquer material conseguisse, lápis, giz de cera, canetas emprestadas. Criava mundos imaginários elaborados em papel onde famílias eram completas e felizes, e ninguém era jamais deixado para trás ou abandonado. Seus desenhos eram tecnicamente impressionantes para a idade, mas também profundamente tristes, sempre voltando a casas e famílias, e pertencimento. Todos 3 eram inteligentes, eram sensíveis, eram marcados indelevelmente por abandono e institucionalização, mas também eram resilientes de formas que surpreendiam. E todos 3 amavam Padre Augusto com intensidade que às vezes o desconfortava, porque ele sabia a verdade que eles não sabiam. Sabia que toda a relação deles era construída sobre mentira e ocultação absolutamente fundamental. Ele era exatamente o tipo de pessoa que os havia falhado mais profundamente, mas eles o viam como salvador e figura paterna. A ironia era quase insuportável nos momentos quando ele realmente parava para pensar sobre isso, embora ele evitasse pensar sempre que possível. Em 2007, quando Gabriel tinha agora 15 anos, Sofia 13 e Ana 11, dinâmica estabelecida, começou a inevitavelmente rachar. Gabriel estava se aproximando rapidamente de idade, onde o orfanato não poderia mais mantê-lo, onde seria forçado a sair e encontrar próprio caminho sem família ou suporte. Ele estava começando a pensar mais seriamente e obsessivamente sobre origem, sobre identidade, sobre quem eram seus pais biológicos e por que havia sido abandonado. Começou a fazer perguntas mais direitas e insistentes. Perguntou repetidamente a irmã Teresa sobre qualquer informação que existisse sobre mãe dele, implorando por detalhes que pudessem ajudá-lo
a encontrá-la. Irmã Toriza, que genuinamente simpatizava com a necessidade dele de ser origens, deu-lhe tudo o que tinha arquivado, que infelizmente não era muito além do básico já mencionado. Nome da mãe: Laura Costa Silva. Última ocupação conhecida: enfermeira. Última cidade conhecida: Guaratinguetá. Havia deixado eles em dezembro de 1996, com promessa explícita de retornar, mas nunca havia. Era fragmento de informação, mas era algo, era ponto de partida. Gabriel ficou absolutamente obcecado. Passou semanas usando o computador antigo e extremamente limitado que o orfanato tinha na pequena sala, que servia como biblioteca e centro de estudos, pesquisando online sempre que conseguia tempo não supervisionado. A internet em 2007 já estava mais desenvolvida que anos anteriores, mas ainda não era onipresente. E Gabriel, sem recursos e sem habilidades avançadas de pesquisa, inicialmente, não encontrou nada útil. Mas ele era persistente ao ponto de obsessão. Eventualmente, através de consultas repetidas e formuladas diferentemente em sites de busca, ele encontrou algo: um diretório profissional online de enfermeiras registradas no estado de São Paulo. E ali listada, estava Laura Costa Silva 4 anos, registrada como enfermeira ativa trabalhando no Hospital Municipal de Guaratinguetá. Gabriel sentiu mistura complexa e intensa de emoções, quando viu aquela entrada simples. Nome e profissão, e cidade. Raiva porque ela estava viva, estava trabalhando, estava aparentemente tendo vida normal, enquanto havia-os abandonado completamente. Curiosidade consumidora sobre quem ela era como pessoa. Por que havia tomado a decisão de abandoná-los? Se pensava neles. Se arrependia. E desejo profundo, quase desesperado, de conhecê-la finalmente, de fazer perguntas que o haviam assombrado por toda sua infância e adolescência, de entender sua própria origem e história. Ele contou imediatamente para Sofia e Ana sobre a descoberta. E juntos, sentados em círculo apertado no dormitório numa noite, quando outras crianças estavam distraídas, os três adolescentes planejaram secretamente fazer algo que mudaria absolutamente tudo. E romperia finalmente segredos, cuidadosamente guardados por mais de década. Eles iriam encontrar Laura pessoalmente, e confrontá-la. E mais importante, perguntar a ela sobre a identidade de seu pai. Porque se alguém sabia a verdade sobre quem havia deixado eles assim, quem era a outra metade de sua composição genética, seria ela.